Bom dia, meu nome é Luiz Felipe e hoje a gente vai falar sobre um pouco da hemostasia primária e seus distúrbios. Começando um pouco com a introdução sobre o que é hemostasia primária. Basicamente, a hemostasia primária é fazer a gente parar de sangrar, né? Através das plaquetas. Quem tem algum distúrbio da hemostasia primária vai apresentar um sangramento precoce ou sangramento espontâneo. Esse sangramento pode se manifestar pela pele através de petequias, púrpuras, equimose e mucosas também, como epistaxe, gengivorragia. É importante a gente diferenciar é, esse distúrbio entre qualitativo e quantitativo. O distúrbio qualitativo, ou melhor dizendo, o quantitativo, a gente pode, através do laboratório, fazer essa diferenciação, como contagem de plaquetas, que tem um valor normal de 150 a 400 mil, e o tempo de sangramento, que tem um valor normal de 3 a 7 minutos. Lembrando que o tempo de sangramento, a gente pode usar ele só se a plaquetometria estiver normal. Basicamente, se a plaqueta está baixa, o tempo de sangramento vai aumentar. Falando agora um pouco sobre a fisiologia da hemostasia primária, quando ocorre uma lesão endotelial, tem uma exposição dessa lesão ao colágeno. E as plaquetas rapidamente se ligam a esse colágeno, só que essa ligação primária entre plaqueta e colágeno é uma ligação fraca, uma ligação que não é tão forte assim e precisa ser complementada. Ela vai ser complementada por quem? Pelo fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand é um fator que a gente que produz para que essa ligação seja mais forte. Contudo, o fator de von Willebrand ele se adapta ao tamanho da lesão endotelial, ou seja, precisa de alguém que vá lá e corte do tamanho adequado da lesão. Essa tesoura, digamos assim, é o Adams 13 que vai fazer esse corte do fator de von Willebrand, que ele vai ser mais importante lá para frente, quando a gente estiver falando de púrpura trombocitopênica trombótica. E quando acontece essa ligação mais forte do fator de von Willebrand, a gente vai para a segunda fase, que é a fase da ativação plaquetária. As plaquetas vão sofrer uma degranulação, liberando ADP e tromboxana 2, que vão recrutar mais plaquetas para aquela região. Contudo, essas plaquetas que estão chegando nessa fase agora de agregação plaquetária vão chegar na lesão e vão encontrar outras plaquetas e não o fator de von Willebrand. Então, o que acontece? Elas precisam se ligar a essas plaquetas. Essa ligação se dá pela glicoproteína 2B3A e precisa também ficar coladas uma nas outras, se ligando entre si, formando uma ponte. Essa ponte, realizada pelo fibrinogênio, fator mais consumido de toda a coagulação, vai fazer com que esse tampão plaquetário tenha uma consistência, tenha um formato e uma consistência que vai conseguir exercer toda a função dele. Os distúrbios podem ser hereditários, como a deficiência do fator de von Willebrand, que é a mais comum, a deficiência da GP1B, que é chamada de Bernard-Soulier, e a deficiência da GP2B3A, que é chamada também de Glasman. Pode ser adquirido através de uremia ou antiplaquetários. E podemos ter também a plaquetopenia, né? Que seria por destruição da plaqueta, diminuição da produção, sequestro esplênico ou simplesmente dilucional, que a gente tem como exemplo a púrpura trombocitopênica imune e a púrpura trombocitopênica trombótica.
Vamos falar um pouco agora sobre a púrpura trombocitopênica imune, que a fisiologia é a plaqueta, teoricamente, é assim, azarada, porque anticorpos que não têm nada a ver com a plaqueta vão lá e vão realizar essa opsonização. Opsonização vem de opson, do grego, é temperar, como se fosse temperar as plaquetas com anticorpo. E essas plaquetas temperadas, quando passarem pelo baço, vão sofrer uma destruição esplênica e vão ser eliminadas. A etiologia pode ser tanto idiopática, como através de infecção de via aérea superior ou vacina, que vai gerar um anticorpo, vai opsonizar a plaqueta e vai destruir ela no baço. Pode ser por HIV, lúpus, que tem uma associação com a síndrome de Evans, que é anemia mais uma plaquetopenia imune, leucemia linfocítica crônica e heparina. O diagnóstico ele é clínico e pode ser realizado também o aspirado de medula óssea, onde a gente vai encontrar uma hiperplasia de mecariócito, mas apenas se tiver dúvida. A clínica é basicamente essa: plaquetopenia e mais nada. Plaquetopenia e mais nada. Claro, sangramentos, como a gente já havia mencionado, de petequias, púrpuras, equimose. O tratamento é bem controverso e a gente pode usar corticoide, se sangramento ativo ou plaqueta menor do que 20 ou 15 mil, criança menor do que 10, bem controverso na literatura. Imunoglobulina polivalente, corticoide, fator 7 se sangramento grave, rituximab e esplenectomia se refratário. Transfusão de plaquetas está indicada se sangramento muito grave, mas geralmente um quadro autoimune e autolimitado que vai passar e vai melhorar. Aqui eu te mostro alguns exemplos das púrpuras, das petequias, gengivomorragia, epistaxe. Agora vamos falar um pouco mais sobre a púrpura trombocitopênica trombótica, que tem um índice de mortalidade quando não tratado altíssimo, em torno de 80%. Vai ocorrer o quê? Uma diminuição da atividade do Adams 13, que, como eu falei anteriormente, ele fazia a modulação do fator de von Willebrand, ou seja, modulava o tamanho que ele ia ficar. Com fator de von Willebrand gigantes, há um excesso de adesão plaquetária, uma microangiopatia trombótica que vai gerar uma plaquetopenia e trombose, microtrombos que vão se instalar. Sistema nervoso central dando manifestação neurológica, rim dando uma azotemia, gerando esquizócito, que vão passar e vão no endotélio e vão gerar esses esquizócitos, que são essas hemácias esquisitas, né? De formatos diferentes, e uma plaquetopenia. O tratamento tem que ser com plasmaférese, porque o índice de mortalidade é alto quando não se realiza o tratamento. Vamos falar um pouco agora sobre o distúrbio mais comum, que é o distúrbio da doença de von Willebrand. O tipo 1 é o tipo mais comum, possui exames normais, é aquele tipo de pessoa que fala que eu bati, encostei na parede e fiquei roxa. Qualquer coisinha eu fico roxa. Minha mãe também, qualquer coisa ficava roxa. Minha tia também. Tem um fator hereditário muito importante. O tipo 2 vai ter um tempo de sangramento alargado, ou seja, uma deficiência qualitativa da plaqueta. E o tipo 3, que é o menos comum, ainda bem, mas é o mais grave, que vai ter um distúrbio tanto da hemostasia primária quanto da hemostasia secundária. Porque o fator de von Willebrand, além dele fazer aquela função que a gente já mencionou sobre o colágeno, deixando mais forte a ligação, ele funciona como fator protetor da degradação do fator 8. Então, com a doença de von Willebrand afetando o fator 8, além da gente ter um tempo de sangramento alargado, a gente vai ter um PTTA alargado também. O diagnóstico vai ser através da atividade do fator de von Willebrand.
quantitativo ou funcional, através do teste da ristocetina. O tratamento é desmopressina, ou seja, vamos fazer com que a desmopressina faz o seguinte, ela faz com que, eu preciso de fator de von Willebrand porque eu vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer algum procedimento que exija mais da minha coagulação. A desmopressina vai fazer isso. Ela vai meio que tentar fazer com que a gente produza mais esse fator e acabe não sofrendo com as consequências da sua falta. Caso não funcione, a gente pode lançar a mão do crioprecipitado, que tem fator de von Willebrand, tem fator 8, 13 fibrinogênio. Plasma fresco congelado, que tem todos os fatores, ou ácido tranexâmico, que é um antifibrinolítico. Em relação aos outros distúrbios, a gente pode ter a CHU, que é a síndrome hemolítica urêmica, que é através da bactéria Escherichia coli O157H7, que realiza a produção da cigatoxina, vai gerar uma trombose glomerular, uma microangiopatia trombótica. Vai ter diversas manifestações, e a trombocitopenia induzida por heparina, que vão ser anticorpos contra o complexo da heparina, mais o fator 4 plaquetário. Vai ocorrer também uma opsonização e uma destruição no baço. Aqui estão as minhas referências. Obrigado.